O vento de outono soprava suave sobre os telhados antigos de Onginda e Janjeon Park, onde o Dramatic in Affection ganhava vida. Entre refletores, figurinos reais e o murmúrio distante da equipe, havia algo que nem as câmeras podiam registrar, uma troca de olhares silenciosa, quase imperceptível, entre Park Eun-bin e Roon. Era apenas o primeiro dia de gravação, mas, como o próprio Roon confessaria anos depois, foi ali que tudo começou. O cenário parecia saído de uma pintura coreana antiga, lanternas penduradas, folhas douradas cobrindo o chão e o eco de passos apressados sobre o pátio de madeira. Park Eun-bin, concentrado em revisar o roteiro, sentia o coração desacelerar toda vez que ouvia a voz calma de Roon, que se aproximava para discutir uma cena. Ele, sempre gentil, oferecia chá quente e pequenas piadas para aliviar a tensão. Ela, reservada e metódica, sorria de leve, mas dentro daquele sorriso, algo novo começava a se acender. Com o passar das semanas, a convivência se transformou em cumplicidade. Nos intervalos das gravações, eles encontravam refúgio no pequeno café de estilo Hanok dentro do estúdio, um lugar escondido, cercado por bambus e cheiro de chá verde recém-preparado. Ali, longe dos flashes, conversavam sobre sonhos, música, livros e as solidões que a fama impunha. Roon falava de sua infância em Seul, das horas que passava treinando canto até a voz falhar. Eun-bin confessava que às vezes desejava desaparecer por um tempo, só para ser uma pessoa comum novamente. Ele respondia: "Você já é a coisa mais real que eu conheço." As palavras ficaram suspensas no ar, como poeira de luz sob o sol do entardecer. Nos bastidores, a equipe comentava discretamente sobre a energia estranha entre os dois. Alguns diziam que era apenas química de cena, outros juravam que havia algo além da atuação. Em uma tarde de filmagem intensa, durante uma cena em que os personagens se encaravam sem palavras, o diretor hesitou em gritar corta. O momento era puro demais para ser interrompido. Quando, enfim, a câmera desligou, os dois permaneceram ali, imóveis, olhando-se como se o mundo tivesse desaparecido. Após o término das filmagens, o elenco se despediu com abraços protocolares, promessas de manter contato e fotos coletivas. Mas entre Roon e Eun-bin, o adeus teve outro peso. Naquela noite, uma mensagem breve acendeu a tela do celular dela: "Espero que você esteja bem. Hoje, a cena foi difícil, mas você a tornou leve." Eun-bin demorou minutos antes de responder, e quando o fez, escreveu apenas: "Obrigada, Roon-se." Cuide-se. Era simples, mas foi o suficiente para começar uma nova história, escrita longe dos roteiros. Os encontros tornaram-se pequenos rituais de invisibilidade. De madrugada, em Seul, eles escolhiam o café Union Hanguk, um refúgio arquitetônico com aroma de café e pão fresco, onde podiam se sentar em um canto, quase anônimos, enquanto o resto da cidade dormia. Em alguns fins de semana, escapavam para Lotte Tower Ski Garden, observando o brilho das luzes refletido no rio. Ali, ninguém nos via. Só o céu e as estrelas, recordou Roon, sorrindo, durante uma entrevista recente. Eles também visitaram juntos a Leijungseob Gallery, em Gangnam. Numa noite chuvosa de fevereiro. Entre quadros e silêncios, Eun-bin comentou que amava a forma como o artista retratava a vulnerabilidade humana. Roon respondeu: "Talvez seja isso que mais admiro em você, sua coragem em ser vulnerável." Ela desviou o olhar, mas o coração bateu mais rápido. Por meses, mantiveram o segredo com precisão quase coreográfica. Nenhum gesto público, nenhuma foto conjunta, nenhuma pista. Ainda assim, fãs mais atentos começaram a desconfiar. Vários de postagens semelhantes, viagens coincidentes, olhares prolongados em entrevistas. As comunidades online coreanas fervilhavam com teorias e, inevitavelmente, rumores chegaram às agências. A Namou Actors, responsável pela carreira de Park Eun-bin, reagiu com cautela. As mensagens internas eram claras: preservar a imagem, evitar escândalos. Já a FNC Entertainment, que cuidava de Roon, tentou controlar a situação.
dando reuniões para alinhamento de narrativa. Um encontro reservado entre representantes das duas empresas aconteceu em Gangnam, no início de 2022. A decisão foi unânime, nem confirmação, nem negação. O silêncio é a melhor resposta, disseram os assessores. Por trás das paredes frias das salas de reunião, silêncio se transformou em um pacto de amor protegido. Eles não estavam escondendo por vaidade, revelou uma fonte próxima. Era medo de perder algo que ainda estava florescendo. Enquanto o mundo especulava, eles apenas viviam. Roon enviava mensagens de voz com canções que ele compunha no celular, e Eunbin respondia com pequenas fotos, de livros, de xícaras, de amanheceres. Uma linguagem secreta feita de gestos simples. No fim daquele outono, Roon viajou a trabalho para a ilha de Jeju, onde gravava uma campanha publicitária. Entre uma tomada e outra, escreveu uma carta à mão, com caligrafia cuidadosa e palavras que pareciam vindas de outra era. Não sei o que este sentimento vai se tornar, mas sei que começou com você. Foi sempre você, mesmo antes de eu perceber. A carta foi entregue discretamente por um assistente e guardada por Eunbin em um caderno de couro que ela levava a todos os sets. Anos mais tarde, Roon contaria. Um sorriso tímido, que ela ainda conservava. Naquela época, nenhum dos dois podia imaginar que aquele segredo, nascido sob o brilho discreto das lanternas de Yonjin, se tornaria uma das histórias de amor mais comentadas da Coreia. Um amor que não precisava de holofotes, apenas de tempo. E enquanto as folhas voltavam a cair sobre os palácios de Joseon reconstruídos para a ficção, o destino escrevia, fora das câmeras, verdadeiro roteiro, dois artistas que se encontraram atuando, e permaneceram amando. Durante anos, o silêncio foi a linguagem mais segura entre eles. Até que, numa manhã de setembro, esse silêncio finalmente se quebrou, não com um escândalo, mas com uma confissão suave, dita com a calma de quem já não precisa se esconder. A entrevista aconteceu no Signiel Seoul Hotel, um dos mais altos e luxuosos da Coreia, com janelas que se abrem para um horizonte infinito sobre o rio Han. Roon estava ali para uma sessão de fotos com a Ele Coreia. As luzes do set refletiam no vidro. Ele parecia mais introspectivo que de costume. Quando o repórter perguntou sobre a mulher que mais marcou sua vida, houve uma pausa longa. O gravador continuava rodando. Então ele respirou fundo e disse, em voz baixa, mas firme, foi sempre ela. Nenhum nome foi mencionado, mas o mundo inteiro soube de quem ele falava. Horas depois, a frase tornou-se viral nas redes sociais. Portais coreanos, fóruns internacionais e até fãs-clubes no Brasil repetiam as mesmas palavras, foi sempre ela. E, pela primeira vez, o mistério se transformou em certeza. Na manhã seguinte, as assessorias precisaram reagir. A Namou Actors divulgou uma nota discreta. Eunbin e Roon desenvolveram uma amizade profunda que evoluiu naturalmente ao longo do tempo. Pedimos compreensão e carinho dos fãs. PNC Entertainment, por sua vez, afirmou com elegância. Eles decidiram compartilhar um sentimento verdadeiro. Agradecemos o apoio contínuo. Não houve drama. Nenhum desmentido. Nenhuma tentativa de apagar a verdade. Apenas dois nomes, finalmente livres. Dias depois, eles foram vistos juntos. Pela primeira vez, sem disfarces. O local escolhido não foi um restaurante luxuoso nem uma festa secreta. Foi o Café Layer 57, em Itaewon, um dos lugares favoritos de ambos. Conhecido pelas janelas amplas e pela luz dourada do entardecer. Sentaram-se perto da janela, dividiram uma xícara de cappuccino e sorriram com aquela leveza de quem finalmente respira. Quando a vida é tão bonita assim, esconder deixa de fazer sentido, disse Roon, rindo, enquanto Eunbin ajeitava uma mecha de cabelo que o vento insistia em bagunçar. A Coreia parou por alguns dias. Revistas, programas de TV e comentaristas tentaram analisar cada gesto, cada palavra. Mas o público, ao contrário do esperado, respondeu com ternura. Nas redes, as mensagens se multiplicavam, eles merecem ser felizes. Um amor tão puro não precisa de aprovação. Roon e Eunbin são a prova de que o destino existe. A partir dali, a história tomou outro rumo.
Não era mais sobre segredo, era sobre começo. O pedido de casamento veio meses depois, silencioso e simbólico, como tudo entre eles. Na Vera de 2025, Chloon convidou Eunbin para uma caminhada noturna pelos jardins do Palácio Gyeongbokgung. As cerejeiras já haviam florescido. A lua se refletia sobre o lago Yangonjeong. Ela parou diante da ponte, olhou para ela com a mesma serenidade de quando dissera foi sempre ela, perguntou, posso continuar a te escolher, todos os dias? Ela sorriu, um sorriso pequeno, verdadeiro, que parecia iluminar toda a noite, e respondeu, sim, mas sem pressa. O amor não precisa correr. O casamento foi marcado para outubro daquele ano. Cerimônia íntima no Signal Wedding Hall, no 76º andar da Lotte Tower. Apenas familiares, alguns amigos próximos e colegas de profissão. O salão estava decorado com flores brancas, velas e cordas de luz pendendo do teto, como constelações suspensas. Quando Park Eun-bin entrou, de vestido simples e véu leve, Roon não conseguiu conter as lágrimas. Durante os votos, ele segurou a mão dela e disse, você foi minha parceira em cena, minha amiga fora dela, e agora é o meu lar. Respondeu, quase sussurrando, o amor que escondemos era o mesmo que nos protegia. Agora ele pode respirar. Nenhum flash, nenhum anúncio público, apenas um silêncio cheio de significado, interrompido pelo som suave de aplausos e pelo toque de piano tocando Love Poem, de Yu. A notícia, claro, escapou rapidamente para o mundo exterior. As redes sociais explodiram novamente, mas dessa vez com amor genuíno. A hashtag número foi entre ela atingiu os trending topics em dezenas de países. Fãs de ambos os atores criaram vídeos com cenas de Tikins Affection, sobrepondo-as com fotos reais do casamento. Comentários inundavam o Instagram, vocês são a prova de que o amor vence o medo. Na semana seguinte, Park Eun-bin publicou uma carta escrita à mão em seu fan café, nem tudo precisa ser um conto de fadas. Às vezes, é só a vida, e isso já é suficiente. Dada por nos permitirem amar sem julgamento, Chloon compartilhou uma foto do pôr do sol em Jeju Island, o mesmo lugar onde escrevera, anos atrás, a primeira carta. A legenda era curta, ainda é ela. O casal apareceu publicamente meses depois em um evento beneficente em Busan, durante o festival Walk-to-Jeter. Caminharam de mãos dadas, acenando para o público. Não havia ensaio, nem performance, só duas pessoas, caminhando lado a lado, sob a brisa do mar. Perguntado por um repórter se ainda se sentia o mesmo desde aquele dia no set de Tikins Affection, Chloon sorriu e respondeu, naquela época, eu não sabia o nome disso. Hoje eu sei. É amor. Eun-bin apenas olhou. Como quem responde sem palavras. O sol começava a se pôr sobre o porto de Busan, tingindo tudo de dourado e laranja. As câmeras continuavam a registrar, mas o momento parecia alheio a elas. Não havia mais segredo, nem disfarce, nem medo. Apenas um amor maduro, vivido com serenidade, o tipo de amor que não precisa ser anunciado porque se faz entender no silêncio. E assim termina a história que começou sob o som de claquetes e acabou sob o som das ondas. Um romance que atravessou roteiros, contratos e expectativas, para provar que, por trás da ficção, dois corações podem encontrar o mesmo compasso. Chloon olhou para o horizonte e murmurou, talvez sem perceber que ainda havia microfones por perto, foi sempre ela. E, dessa vez, o mundo inteiro acreditou.